Vamos lá, então, para a continuação da nossa exposição aqui sobre uma introdução ao calvinismo, tá bom? Então já vimos a perspectiva de Deus, agora a perspectiva da realidade, a perspectiva do mundo, né? O que é o mundo para a cosmovisão reformada? Então ela segue o teísmo, né, nesse aspecto, porque o mundo é criado. O mundo não é, como no naturalismo, uma incriação, né? Se fosse dizer assim. Ele não é criado por si mesmo, ele é criado por Deus, ex nihilo. Essa expressão é uma expressão utilizada por Santo Agostinho, que mostra que do nada Deus trouxe à existência o mundo. A criação, os astros, os planetas, etc., isso historicamente sempre foi um aspecto de confrontação também de uma perspectiva teísta para uma perspectiva ateísta. Né? Tem um cientista cristão chamado Blaise Pascal que diz que um pouco de ciência nos afasta de Deus, muito nos aproxima. E a perspectiva é justamente essa, da criação de Deus e do quanto que, à medida em que você conhece mais aprofundadamente o universo criado, mais você se aproxima de Deus. O mundo opera em uniformidade de causa e efeito. É aquilo que a gente estava dizendo antes sobre a soberania e a bondade. Ou seja, Deus cria o mundo e deixa que ele opere a partir das ações dos seres humanos sobre o mundo. Então, ele tem a relação de causa e efeito porque os homens, as pessoas são responsáveis por aquilo que fazem com o mundo, com o planeta, por exemplo, e haverá consequências daquilo que se faz. Então, se você se torna um criminoso, haverá consequência, vai haver sofrimento, vai haver morte, e assim por diante. Tá? Essa causa e efeito, ela é evidente, né, obviamente, no mundo, mas ela opera ainda em um sistema aberto. De novo, o aspecto da responsabilidade humana e que as ações humanas têm consequências para o desenvolvimento da história, do mundo e da realidade. Tá bom? Isso é importante também para a gente compreender o calvinismo, porque aqui também está uma base para aquilo que mais tarde, lá no século XX, foi denominado como liberdade, né? Na própria Revolução Francesa. Essa ideia de liberdade é que o homem, sim, é responsável e livre para a tomada de decisões. E o mundo está aberto às suas tomadas de decisões. Se ele quiser fazer guerra, ele vai fazer guerra. E a guerra virá e mostrará todas as suas garras. E assim por diante. Continuando, era para ir, né? Ah, tá. O conhecimento. Então, o conhecimento para a perspectiva calvinista, ela. Deixa eu virar esse coisinha para cá, porque daí você consegue fazer a comparação. Peraí. Aí, vamos botar aqui em cima, né? Estou andando para lá e para cá. Ok. Para o teísmo, a verdade tem status objetivo. Existe verdade. Tá? A verdade não está dentro de cada um, a verdade não é relativa, ela é a verdade objetiva. Ela tem status objetivo, quer você goste ou não goste. Ela existe. Né? Você pode não concordar, por exemplo, com a teoria da física, né? De Newton, mas
é fato que se você saltar de um prédio, você vai cair, vai se esborrachar. Então, a verdade existe objetivamente. As pessoas podem conhecer tanto o mundo quanto o Criador. Existe uma perspectiva mais de espírita, né? De que é impossível conhecer. É impossível os espíritos serem conhecidos de forma plena. Por isso você está sempre buscando esse conhecimento e esse acesso, né, ao mundo espiritual. Não, na perspectiva reformada, ela é a perspectiva do livro, né? É a religião do livro. Um dos princípios da reforma protestante é uma expressão latina chamada sola scriptura. Significa somente a Bíblia é a fonte do conhecimento, a escritura sagrada, né? Os escritos sagrados do Velho e do Novo Testamento. Então, a verdade tem status objetivo, é possível conhecer o mundo criado e o Criador do mundo, porque ele também se deu a conhecer. Tá? E é possível conhecer porque Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Lembra que Deus é onisciente? Ele não criou o homem sabedor de todas as coisas, mas ele criou o homem com a capacidade do conhecimento. Aqui você tem uma base enorme para quem fizer a pesquisa sobre, por exemplo, calvinismo e ciência e o desenvolvimento da ciência. Tá bom? Vamos em frente. Ética. Talvez você já possa supor, né, que a ética também, assim como a verdade, não é relativa, ela tem um status objetivo. E qual é a base da ética? A base da ética é Deus. Ele é um ser bom, criou os seres humanos com a capacidade para o bem. A gente sabe desse aspecto aqui, eu já citei algumas vezes na aula, dessa dinâmica de criação, queda e redenção. Deus criou os seres humanos bons, seres humanos com o uso da liberdade que Deus deu, escolheram deixar o convívio e desobedecer, portanto, estabelece-se a queda dessa, 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 desse aspecto primordial, que seria essa comunhão total com Deus. A queda é a entrada do mal, ou a entrada do pecado, e isso estabelece uma também relação de causa e efeito, no sentido de que os seres humanos, conhecendo a Deus e tendo esse senso de bem e de mal dentro de si, eles podem fazer o bem ou fazer o mal. Né? A perspectiva da redenção, ela, do ponto de vista ético, é a resposta que Deus tem para o conserto do mal, ou seja, para fazer valer a sua bondade no mundo. Então, a ética, na perspectiva reformada, é objetiva, ela vem de Deus, ela tem uma questão de escolha no sentido da agência do homem, né? Ele, por ter uma natureza caída, conforme está escrito aqui, queda, né? Ele tem essa natureza caída, então ele ele é o agente das coisas, das consequências do seu agir em desconformidade com a lei moral de Deus. Tá? E então, a ética tem esse status. Né? Ela é colocada, dizem os calvinistas, que Deus colocou nos seres humanos, quando ele nasce, o chamado sensus divinitatis, ou seja, todo ser humano é criado com uma ideia, com algo de Deus que o faz discernir entre o bem e o mal. Isso aqui é interessante para a gente falar mais tarde
sobre, por exemplo, violência, sobre qualquer tipo de manifestação humana em favor ou desfavor do outro, porque existe uma ideia do que é certo e do que é errado. Independente da cultura, independente do tempo, independente do que se vive em termos de pensamento presente, de Zeitgeist, né? Existe uma ideia nos seres humanos do certo e do errado. Para os teístas, isso vem de Deus. Para os ateístas, isso vem do próprio homem. Só que os teístas vão confrontar os ateístas perguntando qual é o padrão externo para você estabelecer, por exemplo, que matar é errado e não é correto. Então, a ética, na perspectiva reformada, ela tem esse sentido de ter uma base moral, um prumo moral fora do homem, em Deus, e ele deve, no caso, a pessoa que é guiada por uma cosmovisão, ela acredita sim no que é certo e no que é errado, com base na revelação de Deus nas Escrituras. Ok? Eu acho que eu vou precisar parar de novo por conta do tempo aqui, e a gente faz então o último vídeo rapidinho.